pessoal, a gravação começou. É a defesa do trabalho de conclusão de especialização da aluna Dulce Maria Pinto Pérez, com o orientador Leonardo Neto Parentoni. O tema é Inteligência Artificial na Advocacia Geral da União, uma análise crítica através de uma perspectiva pragmática. Temos como membro da banca a professora mestre Andréa Vergara Leal e o professor doutor Marcelo Coque Gomes. Hoje estamos no dia 4 de abril de 2025, às 14h30, e eu, Adriano Tito Amorim Almeida, acompanho pela Escola Superior da Advocacia Geral da União. Agora eu passo a palavra para o professor Leonardo Parentoni e pode dar início aos trabalhos. Muito obrigado, Adriano Tito. Em seu nome, eu agradeço toda a equipe da Escola da AGU. Se não fosse por vocês, esse curso não existiria, tá? Por todo esse suporte invisível e fundamental que vocês nos dão. Muito obrigado. Cumprimento o doutor Marcelo Coque Gomes, é uma satisfação tê-lo conosco. Igualmente, cumprimento a doutora Andréa Vergara Leal, né? Parabenizo ambos por compartilhar gratuitamente o tempo conosco em meio a tantas tarefas que a AGU nos impõe e nos sobrecarrega. Cumprimento a doutora Dulce Maria Pinto Pérez, que defende agora o seu trabalho. Em poucos minutos passarei a palavra a você, Dulce. Na minha fala introdutória, eu só quero... Normalmente eu trago fatos da vida nessa fala introdutória. Um que aconteceu comigo na semana passada. Uma pessoa da direção da AGU, que eu reputo como dos colegas mais competentes, inteligentes, trabalhadores, bem intencionados que eu conheço, me perguntou, aliás, um outro colega me perguntou o seguinte: qual ferramenta de IA você usa para fazer o trabalho na AGU? Eu falei, a melhor de todas, até o momento. A única que é multipropósito, falha razoavelmente e é bem treinada, chama cérebro humano. Aí esse outro colega da direção postou o seguinte, eu vou omitir nomes por questão de privacidade, cada um faz o juízo de valor sobre o que ele disse. Ele disse o seguinte: o GPT 3.5 desatualizado já fazia mais e melhor do que 90% dos procuradores, na minha opinião. Ponto e fecha aspas. Veja bem, essa é uma frase dita por alguém que é da cúpula da instituição, competente, trabalhador e bem intencionado. Então, vocês imaginam o que não é dito em outros foros. O trabalho da Dulce, com as virtudes e os problemas que eventualmente pode ter, tentou endereçar esse tipo de fala numa perspectiva bem prática. Será que isso de fato se sustenta na realidade? Ou foi um lapso? Isso aconteceu na semana passada. Dito isso, eu agradeço novamente a presença de todos. Muito obrigado. O nosso prazo regimental funciona da seguinte forma: 15 minutos para a exposição da doutora Dulce, depois cada examinador tem 10 minutos para a arguição e a examinanda tem 15 minutos para a resposta. Aliás, parabéns para a escola da AGU, porque em quase todas as bancas que eu participo, o prazo de perguntas é o mesmo de respostas, e é muito fácil perguntar qual surgiu primeiro, o ovo ou a galinha, mas a resposta não é tão simples. Então, dar 15 minutos de resposta e 10 de pergunta me pareceu muito justo, muito proporcional. Parabéns à escola por essa decisão. Sem delongas, então, 2 minutos e 40 segundos, eu passo a palavra à doutora Dulce para a sua exposição inicial. Muito obrigado. Eu agradeço muito as palavras do professor Leonardo, e eu vou gastar uma boa parte dos meus 15 minutos aqui com agradecimentos, assim, até por questão de justiça. Mas eu vou tentar ser o mais rápida possível. Até vou pedir licença para ler, para não esquecer. Então, posso começar com meus agradecimentos? Primeiro, eu queria agradecer a minha família, que sempre me incentivou a nunca desistir dos estudos, mesmo com as forças diminuídas pela exaustão do trabalho e pelos percalços da vida. Agradecer ao meu filho, Davi, de 10 anos, por incrível que pareça, por me estimular a ser uma pessoa melhor, por despertar em mim a curiosidade sobre o futuro, por plantar em mim a semente de querer viver o futuro e entender e acompanhar as mudanças. A IA é o futuro e o futuro é você, meu filho. Agradeço aos ilustres professores Andréa Vergara e Marcelo Coque
por aceitarem participar da banca com tanta gentileza e por encaminhar o aceite imediatamente. Sei que se trata de um ônus sem recompensa. Valorizo muito a presença de cada um dos senhores nesse momento e sempre serei grata. Faço um recorte para elogiar a professora Andréa Vergara pelo enorme conhecimento. Me inspirou muito como mulher, vê-la tão preparada, inteligente e dedicada. Realmente me chamou muita atenção. Registro a honra e admiração ao professor Marcelo Koch, que tem um trabalho incansável e admirável em prol da sociedade com tanta entrega. Aí agora eu vou agradecer o professor Leonardo, vai ser um pouco mais extenso. Agradeço ao ilustre professor Leonardo Parentoni e peço licença para me alongar no agradecimento. Agradeço pela brilhante aula que ministrou na pós-graduação, que me despertou interesse real pelo tema, o qual pretendo continuar estudando se tiver oportunidade e força, porque se trata de um tema muito difícil. Agradeço pela organização, didática, paciência, tranquilidade e gentileza com que conduziu a orientação. Um professor tão inteligente, titulado, reconhecido, com tanta paciência e dedicação em ajudar uma aluna afastada do meio acadêmico com tantas dúvidas e erros. Imagino que não tenha sido fácil. Muito obrigada. Agradeço pelos conselhos acadêmicos e profissionais que eventualmente me deu durante a orientação. Tenho essas orientações como muito preciosas e caras. Com certeza serão muito úteis na minha vida profissional e, se for possível, acadêmica. Agora queria só dar um contexto da minha pesquisa. Eu gostaria de ter feito uma pesquisa mais minuciosa, com mais qualidade, mas eu descobri, assim, quando eu comecei a estudar, né, a ler sobre IA, eu descobri a complexidade do assunto, porque, assim, querendo ou não, IA é um assunto, desculpa, sai aqui da moda, né? Todos hoje querem estudar IA. Só que estudar IA com seriedade é muito difícil, porque você lê uma coisa, depois você lê outra, e, assim, a verdade é que o sentimento de insegurança aumenta muito. Então, eu não imaginava que era algo tão difícil. Acho que a aula do professor Leonardo me enganou um pouco, porque é uma aula muito didática, muito tranquila. Aí eu me senti muito incentivada a estudar, só que quando eu fui na realidade eu vi que era muito difícil. Então, eu tenho uma tendência, talvez por estar no previdenciário há muito tempo, a ser objetiva. E isso talvez tenha sido uma dificuldade que eu encontrei na IA, que a IA não é nada objetiva. Eu peço desculpas pelo nervosismo, estou muito nervosa. Há muito tempo que eu queria entrar para o mundo acadêmico, mas só agora surgiu a oportunidade. Em 13 anos e alguns meses de AGU, esse é um dos momentos mais importantes e tensos que estou vivenciando. Só para contextualizar, atualmente, desde 2019, eu fiquei muitos anos, mais de 10 anos morando em Teoflotone, interior de Minas Gerais. Atualmente moro em Belo Horizonte e atuo na equipe de benefício por incapacidade da recém-criada, né? Ainda recém, porque está nova ainda, PRF6. E o foco da minha pesquisa foi o meu cotidiano. A questão né, uma coisa, o que me chamou atenção, talvez eu esteja simplificando aqui, mas eu vou tentar aprofundar mais. O que me intrigava, será que eu estou fazendo um trabalho que a IA poderia estar fazendo? Será que no meu dia a dia eu estou aqui morrendo de trabalhar, eu recebo uma média de 20 processos por dia, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, incluindo processos complexos, incluindo processos simples. Aí, assim, o que me incentivou foi isso. Será que eu estou fazendo o que a IA pode fazer? Eu poderia fazer algo mais interessante, que poderia me acrescentar mais, que às vezes eu sinto que eu estou perdendo um pouco da minha capacidade intelectual nessa rotina maçante, assim, né? Não sei. Então, foi isso que foi mais ou menos o norte do meu trabalho, porque eu acho importante fazer esse recorte
né? Porque as visões talvez são diferentes, né? Cada um trabalha de uma forma, cada um tem uma visão de mundo, cada um tem. Então, a minha visão é essa: é uma pessoa que trabalha no contencioso de massa, realmente uma exaustão muito grande. Então, assim, eu pensei, falei assim, o que eu estou fazendo aqui que a IA não poderia fazer por mim e o que eu poderia fazer que a IA não poderia fazer? Não consegui essa resposta redonda, mas eu confesso que eu consegui algumas reflexões importantes sobre o assunto. A primeira coisa que eu queria falar também é que meu trabalho traz mais perguntas do que respostas, né? Isso foi talvez, não sei se um erro ou se eu não consegui responder tudo que eu queria, mas eu acho que eu trouxe boas reflexões. É um assunto difícil, várias opiniões, vários pontos de vista e várias incertezas. Instigante e, ao mesmo tempo, interessante. E, como eu falei, um pouco inseguro de se estudar. Inclusive, até citei no meu trabalho que um dos pontos controversos é a própria conceituação de IA. Não há um consenso acerca do conceito de IA. Então, por aí a gente vê, pelo menos foi o que eu entendi, né? Alguns falam algumas coisas, outros falam outras, e muitos falam que não é possível estabelecer um conceito. As pessoas saem muito pela tangente. O foco, como eu falei, foi o meu trabalho, meu cotidiano. E, assim, duas coisas que nortearam o meu trabalho. Eu tentei dar um contexto geral, né? Mas não era longe de mim fazer um trabalho científico aprofundado sobre A. Com certeza, se eu fosse fazer isso, eu já teria desistido, porque é muito difícil mesmo. Como eu falei, não imaginava. Então, quais foram os dois principais focos do meu trabalho? Eu fiz uma introdução na advocacia pública em geral, que eu acho que vale para a advocacia pública municipal, estadual e federal, né? Que eu acredito que vale para essas três esferas. Mas o que me interessou muito foi a cartilha de IA, de orientação de uso da IA da AGU, que é uma cartilha soft law, né, que a gente fala, e a portaria 64 de 30/7/2024. Eu tentei, eu tive a notícia informal por uma colega que a PGFN estaria usando o Gemini. Eu não sei se eu usei a pronúncia certa. Ela me falou Gemini ser em português, né? Só que eu não consegui o retorno dela, ela não conseguiu os dados, então eu não consegui trazer isso para o meu trabalho. E o que ela me informou informalmente é que eles são somente autorizados a usar o Gemini por questões de proteção de dados. Mas não aprofundei porque não tive acesso às informações. Uma coisa que me chamou muita atenção também, né, que eu tenho uma amiga que é PCD, muito ativa na PGF, eu acho que o Coque até conhece ela, né, Coque? A Ana Carolina, que ela é muito ativa nessa questão de inclusão e tal, e eu percebi, né, principalmente na resolução do CNJ, muita preocupação com a inclusão, de participar da inclusão. Então, assim, uma coisa que eu queria citar aqui é que essa inclusão ela deve ser feita antes e não a posteriori, né? Eles têm que participar antes para não trazer o trabalho e depois ele talvez não ser acessível, né, para a comunidade PCD. Várias coisas que eu li, assim, eu não sei até, alguns eu tenho até como fonte aqui, mas essa preocupação de PCD e de minorias em geral, né, porque muitos se preocupam com o viés discriminatório do algoritmo. Isso é uma preocupação muito séria em todos os artigos que eu li, em todos os trabalhos que eu li. Outra coisa que eu senti falta, que se falou muito, eu senti falta na soft law da AGU, não sei se seria o local adequado, mas como que seria a API
que é a interface de programação de aplicativos. O Judiciário fala muito disso. Eu não achei isso na AGU, nos normativos da AGU. E eu queria falar uma coisa que eu comentei durante os encontros de orientação, que a AGU ela sempre foi muito pioneira nessa questão de tecnologia. Eu fazia muita audiência presencial. Já teve em algumas oportunidades, os juízes ficavam impressionados com o Sapiens. Quando lá, 2014, 2015, né? Eles me pediam para abrir o Sapiens para eles verem. Eles achavam, assim, uma revolução. Eles elogiavam muito. Eles falavam, nossa, vocês estão muito à frente, que bom e tal. E eu senti, assim, com todo respeito, eu acho que a gente teve um protagonismo muito importante com o Sapiens 1, e eu senti que hoje a gente talvez esteja perdendo esse protagonismo dentro do judiciário e das funções essenciais da justiça. Não procurei outras procuradorias estaduais, não deu tempo, porque senão meu trabalho também não caberia tudo isso, né? Em relação à cartilha da AGU, que é a cartilha que orienta, né? Pouco antes da cartilha ser lançada, eu participei de uma reunião da minha equipe de trabalho, em que uma das pautas foi: é proibido usar IA. Parece que algumas pessoas estavam usando, né? E foi falado: é proibido usar IA por questão de segurança da informação. Aí aquilo me intrigou muito, porque hoje, às vezes, você senta numa conversa de família, fala-se de IA. Você senta numa conversa de amigos, fala-se de IA. Você senta numa conversa profissional, fala-se de IA. Como que aquilo me deixou muito pensativa, como que a gente não poderia, e foi assim, taxativo, não foi, não cabe nomes aqui por questão de privacidade, mas foi falado, é proibido usar IA, não pode. Vai sair uma regulamentação da AGU e vocês não podem usar IA. Aí, assim, aquilo me deu mais vontade de querer entender o que estava acontecendo, por que não podia, como que a gente estava, como que todo mundo estava usando. E isso já tinha saído na mídia, inclusive, eu não estou falando de conversas nem particulares, de que o judiciário estava usando massivamente, o próprio INSS usando massivamente a IA. Eu também não peguei o INSS, tem até uma amiga minha que ela estudou a IA dentro do INSS. Qualquer coisa, os senhores podem ficar à vontade para me interromper. Eu acho até uma honra, viu? Qualquer coisa que eu falar aqui de que não seja, né, que tenha alguma controvérsia, pode me interromper à vontade. E aí me deu mais vontade ainda. Aí veio a aula, né, sobre IA, doutora Andréia, doutor Leonardo falaram brilhantemente. Aí eu falei, não, preciso saber mais. Eu confesso, assim, que eu tive, não sei se foi, assim, na hora que eu comecei a estudar, eu falei, meu Deus, onde eu me meti? Porque é um assunto muito difícil. Mas aí logo depois saiu essa cartilha, né? E a cartilha é que me preocupou um pouco, né? Quando eu vi ela, assim, eu senti que a cartilha, ela foi, ela desestimulou. Eu acho que a intenção seria estimular os membros da AGU a utilizar a inteligência artificial, mas eu, particularmente, e conversando informalmente com outras pessoas, que eu mandei a cartilha, tiveram a mesma impressão. Eu não vou usar isso aqui, não. Isso aqui pode me dar problema. Isso aqui pode. Ah, eu tô com medo. Ai, depois dá alguma coisa, porque ela fala. Ela é muito boa, muito bem montada, muito bem estruturada. Dá para ver, se não sei quem foi o responsável pela elaboração, mas dá para ver que é uma pessoa que tem um conhecimento profundo de inteligência artificial, que pesquisou muito, mas a sensação de que eu tive e que algumas pessoas que eu conversei é que não é seguro usar IA. Use IA, mas tome muito cuidado, cuidado, cuidado.
Então, a gente, né, com muito trabalho, ninguém quer confusão, né? Ninguém quer arrumar problema, né? Então, eu senti isso. E lendo a portaria da PGF, eu estou falando aqui em linhas muito gerais, né? Os senhores podem me perguntar especificamente sobre pontos específicos, que eu vou ter o maior prazer de responder se eu souber. Eu senti também que foi muito voltado para o gerenciamento. Na minha opinião, eu não sou, né, não tenho conhecimento da doutora Andréia, que eu sei que ela tem conhecimento de programação, né, muito profundo, mas eu sinto, por exemplo, na minha impressão, que o gerenciamento ele já poderia ser feito praticamente todo por IA, na minha opinião, mas assim, só uma opinião aqui que não tem fundamento nenhum, né? Mas eu senti que a da PGF ela era muito voltada para o gerenciamento. E uma coisa que me chamou a atenção na da PGF, salvo engano, foi no artigo 6º, que fala em avaliação de qualidade. Oi, desculpa, parece que teve algum problema. Vocês conseguem me ouvir? Conseguimos ouvir, Dulce. Obrigada. E fala em responsabilização. Eu achei que, como é um assunto novo, a responsabilização ela é natural, ela não precisava estar ali na portaria. Está no artigo 6º, salvo engano. Eu não decorei aqui, mas eu só vou dar uma conferidinha aqui. Acho que travou aqui para mim, mas ela fala em responsabilização no artigo 6º. Eu achei inadequado, porque a responsabilização ela está na Lei 8.112, ela está na legislação orgânica. Enfim, eu acho que não precisava, acho que foi mais um fator desestimulante. Fala em avaliação de qualidade e responsabilização em caso de dolo fraude, que é o padrão, né, que a gente está acostumado. Então, eu achei que não precisava. Eu acho que a gente está em tempos de estímulo e não de desestímulo. E eu estou tentando falar tudo, mas eu estou passando algumas coisas aqui, mas por favor, me questionem, tá? E outra coisa que eu não consegui entender foi a contratação, né? Não sei como que funciona, eu não tenho. A minha atuação é de uma procuradora, como se diz, como dizem na AGU, da ponta, né? Que eles falam, a ponta, a famosa ponta. Não sei se os senhores já ouviram falar dessa expressão, eu sou da ponta. Então, eu não tenho acesso a informações da cúpula, não participo muito, então a minha vivência mesmo é o dia a dia da ponta. Aí, quando eu vi, né, que estava usando o GPT-4, por que o GPT-4? Por que não oferecer mais opções? Eu queria entender, eu não sei o porquê, entendeu? Aí, quando eu soube que a PGFN informalmente usa o Gemini, por que a gente não pode usar o Gemini? Por que a gente não tem um leque de oportunidades de usar vários para várias atribuições diferentes? Porque eu acredito que cada modelo de IA ele tem uma potencialidade melhor em determinados casos. Essa questão de humano no controle, para mim, ela é óbvia. Inclusive, eu conversei com um amigo do meu irmão que é da área, ele falou, Dulce, muito se fala de IA, mas IA ela tem um limite. Nós somos muito mais do que a IA. O professor Leonardo fez um comentário da vida aí que me preocupou muito, porque eu não acredito nisso. Eu acredito que o ser humano, ele é muito mais do que a IA. Nós estamos no controle sempre, entendeu? E ele é da área mesmo, né, não sabe nada de direito, inclusive falou que não quer saber, que ele é da área que ele gosta de IA, que o direito só complica e tal, outra perspectiva. Mas ele me falou, a IA, ela tem um limite, nós somos muito mais que isso, e as pessoas não estão entendendo isso, né? Que às vezes as pessoas estão achando que tudo vai acabar. Eu acredito que hoje o caminho é nós dominarmos a IA. Hoje o profissional diferenciado é aquele que sabe usar a IA, é aquele que tem crítica em relação à IA, é aquele que vê falhas na IA, enfim. Essa questão de humano no controle, para mim, ela é muito repetida, né, em várias publicações, mas para mim eu acho que ela é bem óbvia, né? E me entristece muito esse relato do professor. Me entristece muito, entendeu? É, é, falei de punição
Eu não achei saudável falar de responsabilização. Eu sinto que poucas pessoas, na minha opinião, pelo que eu estudei, né, pelo que eu li e reli, eu acho que poucas pessoas, não sei, a doutora Andréia talvez tenha se dado melhor para oferecer, mas eu acredito que o uso de IA na AGU não deve estar no potencial máximo, porque se a pessoa pensar bem e ler o normativo, ela não usa, na minha opinião. Eu acho que teria que virar uma chave aí de estímulo e não de punição, de medo, né? Até porque a LGPD, nos artigos 11 e 13, ela dá respaldo para o uso de dados sensíveis. É exatamente isso. É estimular com responsabilidade, claro, com todas as cautelas possíveis, mas assim, a gente sabe que mesmo tomando todas as cautelas possíveis, a tecnologia sempre vai ser um risco. E eu só queria finalizar com duas coisas que me chamaram muita atenção. Essa pós-graduação da AGU, ela foi muito focada em consensualidade, em uma AGU resolutiva, em uma AGU que entrega direitos. É, eu falo AGU em sentido completo, né, incluindo até mesmo a PGFN e a PGBC, né, porque são várias. Não vou entrar nessa questão aqui agora, que não cabe. Uma AGU de resultados, uma AGU que entrega política pública, como o doutor Marcelo faz brilhantemente, e inclusive até admiro muito, registro mais uma vez minha admiração. E muitos falou nisso. Eu acho que a IA ela tem um potencial muito grande em ajudar na solução consensual, seja na mediação, seja na arbitragem, seja interromper um processo e resolver um processo de 50 anos por mediação, né? Então, eu acho que através de dados, através de situações que talvez o ser humano demoraria muito tempo, então, eu acho que o potencial da IA aí é muito grande. E eu também, um novo universo que eu conheci, eu já sabia, assim, de ouvir falar, né, de conversas, assim, informais, é a arbitragem, que são valores, né, que eu nem consigo aqui falar, porque eu não tenho contato com arbitragem, mas o primeiro contato que eu tive nessa pós-graduação, assim, eu fiquei até assustada, né, dá até medo, assim, de ver que tem em jogo ali, né? Imagina, parece que o núcleo está saindo muito bem, a maioria da atuação da AGU é de vitórias, mas isso tende a crescer muito mais. Então, aí outra coisa que eu queria falar, né, que eu falei muito no artigo, eu sei, né, também porque por questão de ouvir aqui, ouvir ali, que as grandes bancas que se opõem à AGU, elas estão investindo muito em IA, né? Então, a gente não pode ficar para trás. Eu imagino que essas arbitragens, que são as que mais têm dinheiro, né? Porque é onde o dinheiro está, elas são as que mais investem. Então, assim, eu acho que precisava de uma atenção especial, mas eu estou falando tudo isso aqui, são opiniões minhas. Eu não sei se tem um projeto em andamento, eu não sei se tem uma IA especificamente para arbitragem, mas eu acho que nessa nova perspectiva de mediação, eu acho que também a IA ela pode ajudar muito nos. Eu não sei, a tradução seria estímulo, né? Que eles falam nudge. Eu acho que quando você tem dados, você vai para uma negociação, para uma mediação, para uma arbitragem com dados que, claro, o humano no controle, ele vai olhar tudo aquilo, mas a IA ela vai te dar coisas que talvez, sei lá, se demorar 6 meses para trazer, a IA ela consegue te dar aquilo e você fazer aquele trabalho em um mês, por exemplo. Não sei, doutora Andréia, desculpa se eu estiver falando besteira, né? Porque talvez eu estou falando aqui, eu sei que a senhora tem um conhecimento muito mais vasto e muito mais global do assunto. E é isso. Não sei se extrapolei meu tempo, Adriana. Eu acho que nessa perspectiva de advocacia, dessa mudança de chave, né, que eu vejo que a gente está passando por ela, né, mediação, falando, inclusive, muitas histórias até comoventes, né, de pessoas que
foram em aldeias que se esforçaram, assim, deram muito. Eu acho que a IA ela poderia potencializar isso de uma forma muito grande. Inclusive, eu vou falar a minha experiência. Tentei, eu estou tendo um pouco de dificuldade com o Super Sapiens, mas eu sei que ele é necessário para a virada tecnológica da AGU. Mas eu confesso que as experiências que eu tive do Super Sapiens, usando a IA, eu não sei se eu não soube usar, ou eu não sei se ela não conseguiu me atender, sabe? Eu realmente, eu não sei também se eu já estava meio, não sei, com medo, né? Eu tinha lido a cartilha, eu confesso que a cartilha me deu medo. Doutora Dulce, eu estava evitando interromper, mas a gente precisa concluir em no máximo 1 minuto para respeitar o prazo da AGU. Tá, então é isso. Eu tive algumas experiências, e assim, não foram ruins, mas eu confesso que elas não foram boas também, excelentes. Falo, nossa, que bom, nossa, que ferramenta maravilhosa, como eu tive com o Sapiens, quando ele foi lançado. Eu falei, nossa, mudou muito, né? Então foi isso. Desculpa, talvez por me alongar, e agora eu fico à disposição para responder esclarecimentos ou algum equívoco que eu tenha cometido aqui. Muito obrigado. Bom, só para deixar registrado em relação à frase que eu citei no início, eu não comungo daquele entendimento. Na verdade, a minha visão é diametralmente oposta àquele entendimento. Mas o simples fato dele existir já nos leva a pensar como não é tão simples tratar desse tema. Eu cumprimento a doutora Andréia, doutor Marcelo Koch. Nós não temos pela escola uma ordem definida das manifestações. Então, eu deixo a vocês à vontade para decidirem quem gostaria de iniciar. Pode ser, doutora Andréia, fica à vontade. Acho que, bom, tanto faz, assim. Vamos lá. Bom, começar parabenizando, né, a doutora Dulce, e não só pelo trabalho, mas, assim, ela, antes, né, de me chamar aqui para a banca, ela mandou mensagem procurando o normativo. Ela falou, queria saber se tem algum normativo. Então, ela teve esse interesse. E aí eu queria dizer que, assim, a leitura do teu trabalho, o convite para essa banca, foi para mim um motivo de grande alegria, mas também de preocupação. Porque talvez, assim, tem alguns pontos que daí, acho que não é o objetivo aqui da banca, né, a gente ficar, enfim, mas acho que tem alguns pontos que demandam uma compreensão, talvez ali uma busca de informação mais completa, né? Vamos lá, eu vou citar alguns pontos, né? E depois, no final, eu tenho uma pergunta. Na verdade, os primeiros, na verdade, não são nem perguntas. Você tem um momento aqui do texto, no início, que você fala que vão ser analisados conceitos de IA, e você fala que o GDPR seria o normativo da União Europeia sobre IA, né? E, na verdade, a União Europeia agora ela tem o AI Act, ela tem uma norma própria sobre inteligência artificial. O GDPR é a normativa sobre dados pessoais. E aí acho que é um primeiro ponto, né? Em alguns momentos do trabalho, a gente vê um esforço bom de tentar imaginar aplicações da inteligência artificial. Só que existe uma certa confusão do que são dados, do que é inteligência artificial e do que é inteligência artificial generativa, né? Então, os dados, de fato, eles são muito úteis e eu posso utilizar a IA. Mas, assim, em alguns momentos fica sendo tudo colocado como se fosse a mesma coisa, dados, IA. Então, assim, um pouco de clareza ali no que é o quê. De fato, a gente não tem um conceito de IA e quem tenta trabalhar com esses conceitos tem um conceito fechado e único, né? Tem uma dificuldade, sim. A gente tem abordagens mais pragmáticas, como, por exemplo, na China, eles estão trazendo regulamentações, não tentando definir o que é IA. Eles pegam uma aplicação, usam e regulamentam aquilo ali. Então, se amanhã vier um outro uso, eles podem trazer uma outra regulamentação. É uma abordagem que eles escapam dessa questão difícil. Mas, ainda que seja uma questão difícil, eu acho que é importante ter essa clareza, né? O que é data mining, que você pode utilizar, sim, ferramentas de inteligência artificial, mas o que é o Big Data e a IA, né? Esse é um ponto. E essa questão ali da normativa da União Europeia, né? Que
Por outro lado, eu vejo que você teve normativas, você trouxe essa bem recente, bem legal do CNJ, importante, que eles fizeram a revisão da resolução deles, é algo recente, foi publicado no 11 de março, já veio aqui no trabalho, você vê que realmente você está procurando acompanhar um julgado também recente do CNJ sobre a litigância predatória, que é um tema bastante, ou litigância abusiva, como o CNJ tem chamado, né, tem evitado a questão do predatório. Sim, é uma possibilidade de uso da IA. E o que me preocupa é o seguinte, em alguns pontos, por exemplo, a questão do contrato. Você tem um tópico inteiro no texto, você fala, a gente só contratou uma, nem testou as outras. Você procurou o contrato? A gente tem um contrato multi-cloud, inclusive o chatbot de ajuda do Sapiens usa o Gemini. O Sapiens, o uso da IA, ele está preparado, ele é multidriver, a gente chama. É uma premissa aqui, se você tivesse vindo perguntar, tivesse feito uma entrevista, é uma premissa de desenvolvimento aqui no Digi, o multimodelo. Ninguém quer ficar trancado. A gente tem um contrato que não foi feito pelo Digi, foi feito pelo DTI, que é multimodelo, permite a contratação de qualquer modelo aqui fornecido pela AWS, como o Claude ou o Llama, permite a contratação do Gemini, permite a contratação do GPT pela Azure. O que os três são possíveis, foram feitos testes exaustivos com os três, com acompanhamento de PGU e PGF, validação de resultados, e o texto fala que não teve teste. Então, assim, isso preocupa porque demonstra um pouco a falta de informação, né? Mas, enfim, você teve interesse de buscar. Se eu soubesse que você estava precisando dessa informação, a gente teria te encaminhado para o ente responsável pelo contrato, a gente teria passado para os colegas que validaram os testes, né? Então, assim, o texto acaba trazendo pontos que não refletem o trabalho sério que está sendo feito aqui na AGU com muito esforço. Então, parece a cartilha, por exemplo, quando você fala que ela não tratou de API, a cartilha já tem um objetivo, que aí, assim, eu acho que válidas as críticas, que adotou uma postura mais conservadora, e essa, inclusive, era a minha pergunta, né? Você fala que tem que ter cuidado, mas a minha provocação seria essa. Você não acha que a gente precisa ter cuidado com a IA? Aplicando nos processos, no dia a dia, é muita responsabilidade, né? Mas isso não é para responder, só terminar. Só o foco. Quando a gente diz, você fala ali de não tratar dados sensíveis. Hoje, a maior aplicação da IA que a gente tem na AGU é no previdenciário. A gente manda, sim, dados médicos, dados de crianças. A Pacifica, que vocês já devem ter ouvido falar, roda uma esteira com IA, e qual que é o benefício que é trabalhado ali? O salário maternidade rural, né? Então, a gente tem, sim, dados pessoais, mas qual que é a IA institucional? É a IA que a AGU contratou num ambiente seguro e fechado, que não há compartilhamento de dados, que o processamento é no Brasil. Houve uma conversa com a equipe de privacidade, que fez um relatório de impacto. Então, assim, tem todo um trabalho desenvolvido que, de repente, aquele que tem interesse, a tua busca de informações, poderia ter chegado nesse trabalho. Porque eu concordo, se a gente não sabe que o trabalho está sendo feito, aí você tem, não foi feito, eu uso o ILM. Mas o trabalho de pesquisa envolve justamente pesquisar, né? Buscar a informação para a gente chegar e apresentar uma crítica válida. Toda crítica é válida e eu acho que é assim que a gente cresce, né? Então, assim, eu vi uma crítica, as referências são estrangeiras, é uma crítica válida. Mas, assim, tudo bem, a gente teve dificuldade de encontrar referências, tantas referências nacionais, mas poderia, assim, é uma crítica totalmente válida. Mas acho que a gente precisa primeiro conhecer, né, a realidade de fato do trabalho que está sendo feito. Hoje, o Super Sapiens gera metadados de petições iniciais e sentenças de todos os processos que chegam de integração, petições iniciais novas. Todos esses dados podem ser utilizados pelas regras de etiqueta para automação. Você tem razão, quando você fala, olha, o trabalho de gerenciamento e distribuição pode ser feito com IA? Pode. E esse é o uso da IA que nem passa por aquele uso que a gente menciona lá na cartilha, né? Que aí é a questão de você ter a consciência de que não deve mandar dados sigilosos, deve ter cuidado. Esse processo é feito todo por dentro, os dados são enviados pelo Sapiens, aí trazidos para ficarem disponíveis ali. Então, a gente já tem um volume
muito grande, né, de investimentos e de resultados que estão sendo gerados aí pelo uso da IA. Olha, caminho para percorrer a gente tem muito, e assim, o trabalho é muito bem-vindo. O interesse da IA na casa de advogados, para mim, é sempre um motivo de elogio. É sempre algo, assim, que a gente precisa, que você falou, o futuro é esse, incorporar a IA no nosso dia a dia. Então, o meu ponto da questão da minha preocupação é essa, é de buscar informação para que daí o trabalho realmente possa agregar. Porque quando a gente lê dizendo, você ficou, só testou o GPT-4, e isso não é verdade, causa uma desinformação e diminui a credibilidade de um trabalho que foi feito, né? Só tem um contrato possível. Não, a gente usa o Gemini. Se você clicar naquela caixinha do chatbot lá do Sapiens, aquilo é IA do Gemini. Então, assim, tem sim. Por que a gente usou o Gemini? Vou até aproveitar para encerrar aqui minha fala. Eles levando em consideração exatamente o que você colocou. Os modelos, eles têm aplicações que eles têm, talvez se saiam melhor. E o Gemini tem uma janela de contexto muito grande e ele é muito bom com vídeos. E a gente tinha vídeos de ajuda do Sapiens. A gente queria que a IA buscasse nesses vídeos a resposta para a pergunta do usuário, além dos manuais, toda a documentação que a gente tem de ajuda. E os outros modelos têm a limitação para trabalhar com vídeo. Não, o Gemini é bom para isso, então vamos trabalhar com o Gemini aqui. Então, assim, a gente tem sim um trabalho, e é essa a minha sugestão, assim, olhar, né, buscar a informação do contrato lá com o DTI, para poder fazer essa contribuição mais no ponto, né? Porque senão uma contribuição que tá ok, é verdade, você tem razão, só que isso já aconteceu, já foi feito, né? Então é isso, mais uma vez, assim, para mim é muita alegria ver integrantes da instituição tendo interesse em IA, pesquisando, tentando se informar e aplicar no dia a dia. E só para fazer mais uma, para terminar, não sei se você conhece a Deiser da PRF6, acho que ela é da PRF6 também. Ela testou as ferramentas de IA. Ela é minha chefe. Isso, ela testou, ela fez um relatório excelente. A gente teve uma reunião de feedback com ela. A partir do que ela anotou ali, a gente gerou um novo backlog para poder melhorar algumas ferramentas, né? A gente tem procurado trabalhar exatamente com esses usuários que têm uma aplicação, que podem otimizar suas rotinas, e todas as críticas a gente busca. Quando a gente recebeu o documento dela, para a equipe foi muito bom, né? Então, acho que a AGEU cresce muito assim, com pessoas interessadas, que dão feedback. A gente marcou uma reunião com ela e, a partir daí, a gente fez todo um trabalho de melhorias. Estamos fazendo ainda, o backlog está aí. Então, assim, esse tipo de interesse, de contribuição é muito importante, né? Então, é isso. E parabéns mais uma vez aí pelo interesse na matéria, pela dedicação ao trabalho. Muito obrigado, doutora Andréia. Arguição muito serena, muito cordial, madura, excepcional. Não esperava nada diferente da senhora. Dulce, antes de lhe passar a palavra, eu fico feliz em ver que o seu trabalho vai, talvez, alcançar o seu objetivo principal. Quando a Dulce me procurou, ela falou, eu não quero estudar um assunto teórico, eu quero estudar algo que repercuta diretamente no meu dia a dia profissional. E isso vai repercutir no seu dia a dia e no de várias pessoas. Minha sugestão antecipada é que procure a doutora Andréia depois para atualizar esses pontos do trabalho. Eu não tenho dúvida que muito trabalho, muito bem feito, está sendo realizado, mas, infelizmente, a maior parte da carreira, às vezes, não tem acesso a essas informações. O trabalho é feito, mas nós não o conhecemos. E eu sou testemunha do quanto a Dulce tentou obter o máximo possível de informações. Então, conte com a doutora Andréia, coloque isso no trabalho, porque o trabalho está sendo feito em Brasília, mas boa parte dos colegas não sabe como, quando e por quê. Dito isso, eu lhe passo a palavra para a sua manifestação por até 15 minutos. Doutora Andréia, eu agradeço muito a sua crítica e a sua colocação. Eu confesso que eu pensei em pedir esses dados, mas eu achei que meu trabalho ia entrar para outro, talvez foi um erro que eu assumo, talvez queria entrar para outro, enveredar para outra análise de contrato, que talvez eu não conseguiria cobrir, né? Eu peço desculpas.
porque eu também não quis ficar incomodando a senhora. Eu sei que a senhora é super ocupada, né? Muito ocupada aí essa área. Eu imagino que deve demandar muito, né? Deve ser, assim, muito difícil estar nessa posição. Então, eu prometo tentar, né, fazer essa pesquisa e procurar saber, mas a impressão que eu tive, se eu tentei fazer uma análise, eu fiz uma análise fria da cartilha, né, que falou GPT-4. Aí eu entendi assim, por que a questão não justifica o erro, mas por que o GPT-4? Por que não outros, né? Por que não tem acesso a vários? Porque o GPT-4 ele é melhor para quê e tudo. E eu senti assim, aí eu pensei em pedir, mas eu fiquei com medo de não dar tempo e do meu trabalho perder a sair do que eu queria falar, entendeu? Então, realmente eu reconheço o erro. Essa questão do IA Act eu cheguei a ver, mas assim, não dava muito mais tempo de mudar, porque não tinha mais tempo. Chega um ponto que não dá para modificar o trabalho todo, e eu não consegui realmente, mas eu tive conhecimento sim do IA Act. E eu peço desculpas por não ter me aprofundado no tema, reconheço sim o trabalho, eu acredito que está sendo feito um trabalho muito sério, mas assim, o que eu continuo achando é isso, e porque a cartilha fala que não pode usar em dados sensíveis, está sendo usado. Que bom que eu tive essa. Deixa eu só fazer uma diferença, né? O que a cartilha ela recomenda é para o uso da IA generativa, aquele no chat, né? Ali que a pessoa sabe, vai mandar de repente nesses outros ferramentas gratuitas que tem, né? Então a recomendação, porque quando a gente manda aqui dentro do ambiente da GU, você tem esse ambiente, como eu falei, que é fechado dentro da nuvem, você tem uma garantia maior que a instituição, que a equipe de privacidade, inclusive, acompanhou. Então, assim, a gente sabe que todo o processo tem dados pessoais, porque você tem uma parte do outro lado, né? Então, se não pode mandar dados pessoais, agora os dados sensíveis, eles demandam ali pela LGPD um cuidado um pouco maior. E a equipe de privacidade, você recomenda não usar, mas não foi uma proibição. Concordo, uma postura conservadora. E acho que é importante trazer esses questionamentos. Para você ter uma ideia, desculpa, eu também não quero atrasar, no início havia uma proibição mesmo. Isso foi levado ao Comitê de Governação Digital e eles debateram e falaram, não faz sentido proibir, a gente vai só recomendar que não mande os dados pessoais sensíveis. Toda essa normativa, eu acho que ela é muito dinâmica, né? Esse contexto todo do uso da IA é todo muito recente, as aplicações vão aparecendo, e às vezes a gente tem que realmente rever e corrigir os rumos, né? Então, é uma discussão realmente que é muito válida, né? Se você encoraja e continuar com aquela questão da responsabilidade, né? Acho que é um ponto que assim, realmente merece ele sempre ser revisitado e, de repente, ser alterado. Mas essa questão, só para me justificar, eu entendi que a IA era proibida em dados sensíveis, inclusive no Super Sapiens. Para mim não ficou claro. Não, o Super Sapiens ele só não permite o uso da IA nos documentos sigilosos. Se tem aquela restrição de acesso, que é um documento sigiloso, que foi colocado uma restrição de acesso, um sigilo, aí ele não permite o uso da IA, né? Mas tem o IAGO, que é uma ferramenta fora, se a pessoa fizer o download de um documento que tem esse dado e fizer o upload, subir lá e usar o IAGO, não tem esse controle. Está na mão do usuário, a responsabilidade é do usuário mesmo, né? Mas dentro do Sapiens, o que não vai só é o que é sigiloso, né? Aqueles que são marcados lá com restrição. Isso foi bem esclarecedor, porque eu entendi que o Sapiens também seria proibido na cartilha. Então, assim, mas agora ficou bem claro para mim, eu vou procurar corrigir, sim. Muito obrigada, excelentes críticas, excelentes colocações, com certeza acrescentaram muito. Obrigada, fico à disposição. Eu acho que IA é um tema tão novo para a área jurídica, como foram outras tecnologias, que antes de regular é preciso nivelar as pessoas, porque senão um lado fala A e o outro entende B. Então, regular uma conversa que não está baseada nos mesmos princípios é muito difícil. Talvez esse seja um ponto central a refletir sobre a cartilha,
Primeiro, nivelar as pessoas que talvez nunca tenham tido contato com esse tema, para depois trazer as recomendações. Eu acho que essa arguição deixou isso muito claro. Dulce havia entendido uma coisa, a doutora André explicou que é outra completamente diferente. Muito obrigado, doutora Andréia. Eu passo, sem delongas, a palavra ao doutor Marcelo Koch, renovando os meus agradecimentos. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É uma honra estar com vocês nesse momento. Agradeço meu dileto amigo do coração, nessa vida, na caminhada nessa vida, meu amigo Leonardo Parentoni, né? De tantas batalhas, de tantos estudos, tantas conversas, diálogos ao longo dessas décadas, né, Parentoni? Agradeço também a doutora Andréia, né? Já conheço muito de nome, doutora Andréia Vergara. Acho que não nos conhecemos pessoalmente, né? Mas eu lhe conheço porque tua fama te precede, né? Como diriam os antigos guerreiros, né? Parabéns, Dulce, tá? Pelo trabalho, pelo ímpeto, pela dedicação, pelo afinco, pela escolha do tema, pelo enfrentamento do tema. É um tema muito importante mesmo. E eu vou iniciar abordando a temática traçada pelo professor Parentoni no início e também abordando a questão da IA, da AGU, dentro das limitações que ela possui. Evidentemente, todos reconhecemos o avanço que foi feito, um trabalho fantástico que vários colegas estão se dedicando, mas a gente tem falhas muito graves, muito graves. E aqui eu vou seguir David Hume para me abordar o assunto a partir de uma temática empirista. Para colocar em foco aqui a temática que o Dr. Parentoni colocou. E demonstrar como que a tua crítica tem um profundo impacto sobre reanálise do tema da IA e como que a IA se procede para fins de abordagem de colegas e para fins de abordagem na carreira. Há um tempo atrás, eu estava fazendo um processo muito relevante, entrei e coloquei e pedi um acórdão, que fosse feita uma pesquisa de um acórdão, traçando o impacto da atuação do IBAMA junto com a instalação de energia elétrica em unidade de conservação. E veio para mim de forma explícita. Olha, acórdão, o número do processo e o texto. Eu li o texto e a primeira coisa que me veio ao ler o texto, eu pensei, nossa, eu estou ficando desatualizado. Eu estou me desatualizando. Porque eu leio direto informativos dos tribunais. Porque eu estudo constantemente. Eu nunca vi um acórdão desse. Inclusive, com trechos do acórdão. Os trechos do acórdão colocados. Isso me deu um nível de angústia tão grande, doutor Parentoni. Me deu um nível de angústia tão grande, doutor André, que eu disse, eu não vou ficar só por isso. Eu vou olhar como que foi a sequência desse processo. E procurei o processo no Super Sapiens, não achei. Fui no tribunal, procurei o processo, não achei. E observando, eu estou num cargo de coordenação nacional. Eu estou num cargo de coordenação nacional fazendo a peça matriz que outros colegas vão usar. Se fosse um colega na ponta, ele não ia ter o tempo para fazer a pesquisa que eu fiz. Não ia. E eu fiz toda essa pesquisa e sabem o que foi verificado? Esse acórdão não existe. Esse acórdão não existe. E aí eu me dei conta, e olhem só como a IA colocou. Um exemplo de acórdão relevante poderia ser. Eu interpretei o poderia ser na minha primeira leitura como um acórdão, dentre vários, e ela me deu este. Entretanto, ela criou o acórdão.
Então, poderia ser, o tribunal poderia decidir esse caso dessa forma. E mais, ela não alerta isso. E pior, ela me dá um trecho do acórdão. Se eu tivesse feito direto o meu parecer, se eu tivesse feito a minha peça padrão direto, esse trecho de acórdão inexistente teria ido para lá. E quando eu me dei noção a partir daquilo que o Dr. Parentoni disse, da mente humana refletindo a partir do modelo operacional, que é o que David Hume falava, né, da lógica do empirismo, sem o idealismo em si, flutuante de Descartes, eu me dei noção para olhar qual que é o número do acórdão. Olhem o número. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O acórdão foi criado. Se fosse um colega, é a minha preocupação, Dulce. Por isso, concordo muito, muito. Eu sei de todo o trabalho que está sendo feito, doutora Andréa Vergara. Mas a minha preocupação é, se a gente não tematiza esses limites, se a gente não faz uma análise profunda, eu não vou poder culpar um colega que rapidamente pega um acórdão desse, copia e coloca na peça dele. E depois isso vai aparecer no tribunal, isso vai parar na imprensa, e o colega vai ser crucificado. A AGU vai ser crucificada. E quando se pega aqui, a gente vê com toda uma aparência de legitimidade. Mas resoluções e instruções normativas da AGU citadas erradas pela IAM. Citadas erradas. Então, constando um texto, na hora que a gente pega a norma não tem nada a ver com esse texto. E quando a gente trabalha com inteligência artificial, o risco de credibilidade da informação é algo muito, muito importante para o usuário final. Porque a insegurança do usuário final no primeiro contato vai gerar uma repercussão ulterior. E aqui eu situo academicamente a minha crítica ao tema, não a você, Dulce, ao tema. É sempre importante a gente contextualizar o nosso tema. O que eu quero dizer com isso? Se eu pergunto quem é Dulce, a Dulce vai me dizer: eu sou mineira. Você é mineira, não é, Dulce? Isso. Eu sou mineira, estudei em tal escola, cresci em tal escola, fiz direito em tal escola, tive tais profissionais de direito lá na faculdade e cresci atuando em direito previdenciário, Você se situou, você se colocou. O teu tema também tem que ficar situado. Então é importante o início para a gente dimensionar que a IA está dentro da quarta revolução industrial. É importante. E aí tem um livro fantástico, Quarta Revolução Industrial, é o nome, tá? Do Klaus Schwab. Né? É um livro fantástico, né? Fantástico. Simultaneamente, é bom a gente pegar prognósticos. Tem um livro muito legal, você vai lê-lo como se ele fosse um livro de contos mesclado com inteligência artificial. Não sei se conhece, doutora André, o do Kai-Fu Lee, 2041. Já leram? É um livro fantástico, fantástico, porque ele combina um conto com análise de sistemas e análise da inteligência artificial, projetando os limites de execução da inteligência artificial. É fantástico como ele faz a combinação. E aí ele trata de forma bem didática da inteligência artificial, situando-a no tempo e no espaço e com uma estrutura prático-operacional. Mas, ao mesmo tempo, com um fundo teórico de compreensão. Tem outro que é muito importante e que aborda algo que vocês trouxeram, de como que, às vezes, profissionais que estão ligados à área veem que os profissionais de outras áreas hipertrofiam a inteligência artificial. E essa hipertrofia leva a um excesso de confiança, por vezes, do usuário.
E o usuário, vamos imaginar, eu estudo direito ambiental todo dia. Só que pode ser um colega lá na ponta que ele não estuda. Ele estuda outra área. Na hora que ele estiver pegando um caso qualquer lá de direito ambiental, ele vai confiar na IA, naquilo que está, porque o ambiente de hipertrofia da confiança leva ele a isso. Isso é questionado por um autor, um matemático chamado David Schumpeter. Ele tem um livro chamado Dominado pelos Números. Tá? Fantástico o livro também, Dominado pelos Números. E ele coloca esse patamar em crítica. Então, somado a todo esse alicerce temático concreto, que a doutora André muito bem traçou, que é uma das bases, é sempre bom na hora que você estiver indo escrever, seu trabalho está fantástico. A gente tem que lembrar que é um trabalho de finalização de curso. Não é uma tese de doutorado, não é uma dissertação de mestrado. Tá? Então, dentro da temática em si, você viesse aqui com 100 e tantas páginas e falar, poxa, mas aí fugiu da proposta do próprio curso, né? Então, dentro dessa proposição, eu te digo, tenta pegar alguns autores sempre para você se contextualizar. Pensa assim, da mesma forma como eu me apresento para alguém, eu tenho que falar de onde vim, quem eu sou, como que a minha visão de mundo foi formada, como que é a apresentação do seu tema? Como que o seu tema se apresenta para o mundo? Como que pessoas que estão ligadas ao estudo do tema veem o seu tema no mundo? Esse é um ponto importantíssimo sempre para a gente apreciar. Te parabenizo seu orientador, professor Leonardo Parentoni, parabenizo a doutora Andréa Vergara por todo o trabalho que está sendo feito na AGU. A gente reconhece de forma intensa. Eu sei que é um trabalho muito difícil. Muito difícil, doutora Andréa. E tem uma temática do Yuval Harari, ele trata da mudança estrutural da quarta revolução industrial, da internet das coisas, da IA, que o principal fator de dificuldade em relação às últimas revoluções industriais é a velocidade da transição. A velocidade da transição. Quando começou a ter carro mesmo, veículo automotor, o cara que tinha carroça, ele ficava sabendo da carroça. Ficava sabendo do carro. Só que a carroça ficou muito tempo. Até hoje tem carroça. E aí, até aquilo ser interiorizado, foram anos. Até vir a televisão de acesso para todo mundo, tinha gente sem televisão, tinha gente com televisão preto e branco, e aquilo foi avançando. Eu comecei a mexer com computador lá tinha 18 anos, até que tivesse mudanças progressivas, mas não foi nada repentino de um ano para o outro. A temática da IA, não. A mudança é agressiva. Ela deixa as pessoas intimidadas. E dentro da intimidação, o principal fator que eu sinto no teu trabalho é preciso dar conforto. É preciso dar segurança. É preciso que aquele indivíduo que opere algo novo consiga utilizar o sistema sem ter medo do sistema. Isso é muito importante, porque senão vai ficar igual minha mãe e meu pai ficavam, alguns tios mais velhos, e tinha lá um celular bala com tanto de coisa. E sabe o que fazia? Só para telefonar. Ou só para mandar uma ou outra mensagem no WhatsApp. Ou aquele indivíduo que tem uma TV Smart, só usa para trocar o canal. Ou seja, a transição e a confiança na transição são pontos sensíveis e muito importantes. E eu senti eles presentes no seu trabalho. Agradeço a todos e a todas. É uma alegria estar com vocês nesse momento. Muitíssimo obrigado, doutor Marcelo. Foi uma arguição genial, foi uma verdadeira aula que nos leva a refletir. Eu já sabia que o senhor seria perfeito no mérito, mas não sei a doutora André. A mim surpreendeu o estilo de abordagem.
Eu achei não só muito criativo, como muito didático e muito focado na prática. Esse exemplo concreto eu vou utilizar em aulas até nos próximos cursos da AGU. Eu gostei muito. E também o segundo ponto, compreendeu bem que, por mais que a doutora Dulce quisesse, foram menos de 3 meses para a confecção do trabalho. É um trabalho de conclusão de curso de especialização, é um artigo. Talvez, mesmo se quisesse, ela não teria como aprofundar em alguns pontos. É, assim, absolutamente genial a arguição do senhor, muito obrigado. Agradeço novamente e passo a palavra a Dulce por até 15 minutos para suas considerações. Eu vou ser breve. Nossa, eu estou até que, como sempre, genial. Sempre surpreendendo a gente positivamente. Doutor Marcelo Koch, como eu citei assim, toda a minha admiração, tanto pelo trabalho dele, acho que conversar com ele sempre é uma aula. Às vezes você conversa com ele 5 minutos, você recebe uma aula. Eu concordo muito. Inclusive, o livro eu comprei, eu não vou levantar aqui, que vai ser uma mão de obra, mas eu comprei o livro do Kai-Fu Lee, mas por questões, como eu citei aqui, dos percalços da vida, né? Eu não consegui ler. E aí não deu tempo de eu citar ele no meu trabalho. E essa questão da Revolução Industrial, eu li em algum lugar, agora eu realmente não lembro, que a Revolução Industrial não estaria completa no Brasil. Aí me deu um nó na cabeça, eu acho que eu não consegui tratar do tema, entendeu? Então foi um erro mesmo não ter falado da Revolução Industrial, desculpa, tá vendo? Usei o termo errado. A Revolução 4.0. Algum autor, que eu lembro que era alguém importante, falou que ela não estava completa no Brasil. E aquilo me deu um nó e eu não consegui resolver aquilo na minha cabeça. Então, assim, eu preferi não tratar. E o livro está aqui, mas assim, eu vou aqui tomar tempo, mas eu realmente tive uns percalços aí, e não consegui terminar de ler, então assim, não tive segurança para citá-lo no meu trabalho, mas está com certeza, ele está na minha lista de leitura. E eu agradeço muito, foi uma verdadeira aula. Como mais uma vez agradeço pelo seu tempo, pela oportunidade de tê-lo na banca. Terá minha gratidão eterna. Espero poder encontrar com o professor de novo, ter outra aula de vida, porque ele ensina de direito, de vida, de tudo. E muito obrigada mesmo, muito obrigada, doutora Andréia, por também ter disponibilizado seu tempo, que eu sei que é muito valioso. E eu agradeço a tudo aqui, peço desculpas pelas falhas, né? Nada justifica, mas realmente eu passei por uns percalços aí que talvez eu não consegui adaptar tudo. E também acho que algumas coisas eu não consegui, eu achei que meu trabalho ia tomar um rumo que eu não queria, né? Então foi basicamente isso. Agradeço muito, assim, estou muito feliz de ter corrido tudo bem, de ter tido essa oportunidade de conversar com pessoas tão brilhantes, tão inteligentes. Eu tô me sentindo aqui até assim, constrangida com tantas pessoas tão inteligentes. E muito obrigada mesmo. Sempre, eu vou lembrar desse momento para sempre na minha vida. Boa tarde a todos, muito obrigada. Muito obrigado, doutora Dulce. Adriano Tito, nosso colega da escola, as recomendações da escola são para que a deliberação seja secreta. Mas, se você me permitir, eu vou fazer só uma consulta à doutora André e ao doutor Marcelo, que são efetivamente os examinadores. Eu estou impedido de avaliar, porque eu orientei, no seguinte sentido: a escola da AGU não atribui nota. Pelo menos essa é a minha banca esse ano. Não sei se os colegas já participaram de outros e já ouviram isso. Como é a minha primeira, eu acho importante frisar. São apenas 3 conceitos: aprovado, reprovado, que são os extremos, e aprovado sob condição. Se houvesse deliberação por nota, eu acho que faria sentido irmos para uma sala reservada, eu fazer a média da nota dos colegas, etc. Mas como é uma deliberação mais simples, quase que binária, eu consulto se a gente poderia, tendo em vista o adiantado da hora, já deliberar por aqui, se os colegas se sentem confortáveis, porque aqui está sendo gravado, a deliberação reservada não seria. Eu prefiro ir para a deliberação reservada. Então vamos. E aí, eu vou fazer da seguinte forma. É possível, Adriano, eu acho mais prático, porque como a doutora Dulce tem esse link,
se a gente poderia interromper a gravação, a doutora Dulce sai da sala e retorna 5 minutos depois. É o suficiente, doutora André? Ou a senhora prefere um tempo um pouco maior? Não, é suficiente. Então, eu acho que... Criar uma sala, colocar vocês na sala, interrompa a gravação, coloco vocês na sala, vocês deliberam e depois, quando vocês estiverem à vontade, vocês retornam. Ótimo, Adriano. Então, da forma que vocês preferirem. Isso aí... Não, sua sugestão está ótima, Adriano. É porque eu não sabia se a gente tinha viabilidade técnica de fazer isso. Eu achei que nós teríamos que deliberar externamente por telefone, alguma coisa menos simples. Mas se o senhor consegue nos colocar em outra sala, tanto melhor. Então, sai da sala aqui? Não, Dulce, pode continuar. Nós vamos sair, Adriano nos coloca em uma sala, a gente delibera e retorna, fique tranquilo. É um momento, inclusive, de você ir ao toalete, tomar uma água, porque ficou horas aqui. Eu vou interromper a gravação agora, ok, pessoal? Perfeito. Gravação interrompida. Então, eu só queria, já nessa sessão de encerramento da defesa de trabalho de conclusão de curso de especialização, discente Dulce Maria Pinto Pérez, hoje, dia 4 de abril de 2025, 15h59, 1 minuto antes do horário. Eu queria agradecer imensamente a participação do professor Marcelo Koch, da doutora Andréia Vergara, doaram literalmente o tempo para aprimorar o trabalho da doutora Dulce, parabenizar a Dulce, porque não foi fácil chegar até aqui. Eu tenho consciência de todas as dificuldades pelas quais você passou. Talvez outras pessoas no seu lugar tivessem desistido, você não desistiu, né? Você não teve redução de carga absolutamente nenhuma, continuou trabalhando e produzindo, estudando dentro das suas possibilidades. É um voto de parabéns que eu faço a você. O resultado final do trabalho é aprovado com ressalvas, mas antes que você se preocupe, aprovado com ressalvas é algo comum, normal, ninguém é perfeito, todos nós temos que melhorar. Então, as ressalvas são os pontos que a banca examinadora, no caso, doutor Marcelo e doutora Andréia, entendem que precisam ser corrigidos antes da publicação. Porque o seu trabalho vai ser publicado certamente como um artigo na revista da AGU e é muito útil para todos da nossa carreira, porque ele vai chamar atenção para um ponto, muitas pessoas provavelmente sequer conhecem essas normas. Então, ele vai ter um mérito muito bom de difusão de conhecimento, mas para que se difunda o estado atual das coisas, a versão mais atualizada, a doutora Andréia vai lhe enviar as considerações explicando como está a situação hoje, o doutor Marcelo também. Você mesmo se encarrega de fazer as considerações e encaminhar a versão final para a escola da AGU. Nós não temos uma nova banca. O aprovado com ressalvas já é por si só uma aprovação, apenas com a recomendação de que o trabalho seja atualizado e corrigido. Então, meus parabéns, considere-se aprovado. Foi da minha parte um prazer ter trabalhado com você e eu posso atestar que você é uma pessoa muito séria, muito comprometida com a Advocacia Geral da União. Muito obrigado a todos. De minha parte, encerrado, passo a palavra aos colegas, caso tenham alguma consideração final. Obrigada, só quero agradecer a oportunidade, porque na verdade foi uma grande oportunidade, o trabalho como um todo, né, para trazer luz para esse esforço da AGU, que com certeza está aquém do necessário, mas é isso, com trabalhos assim a gente vai avançar, e parabenizar a doutora Dulce pelo interesse, pela coragem de fazer esse trabalho difícil mesmo. A IA é uma área que deixa a gente até com ansiedade, todo dia tem notícia nova, um modelo novo, algo mais avançado saindo, e não faltam cobranças, né, do que pode ser feito, cadê os resultados. Então, a gente precisa disso, de esforços se unindo para a gente trazer os resultados para a nossa instituição, que com certeza é uma instituição que tem tradição mesmo de estar na vanguarda da tecnologia. Então, é isso, parabéns. Agradeço a todos e todas pela oportunidade, uma alegria estar com vocês, agradeço muito. Sucesso, Dulce, tá? E quem sabe você já anima a prolongar o estudo para ir para o mestrado, para abordar o tema, né?
Aí, só uma dúvida aqui, esse contato vai ser feito por e-mail, vai me encaminhar as complementações, né? Seria isso? Só assim, uma Exato, dúvida prática. exato. E para que O você doutor possa... Marcelo e o doutor André vão me encaminhar por e-mail, né? Seria Isso. isso? E eu vou me encarregar de preencher a ata, já assinar a ata, encaminhar para você com cópia para os colegas para a gente colher as assinaturas sucessivamente. A ata vai para a escola da AGU antes mesmo de você fazer as atualizações, para definir que a banca existiu e a banca deliberou isso nesta data. E aí você tem um tempo, eu até posso consultar aqui, ó, tomo pouquíssimo tempo. Você tem até 60 dias para fazer as atualizações e encaminhar a versão atualizada para a escola. Tá? Muito Ótimo. importante a sua pergunta para que possa se planejar na rotina de trabalho até 60 dias. Excelente. Eu agradeço muito a todos por tudo, pelo tempo, pelo aprendizado, que foi um verdadeiro aprendizado, e fico no aguardo das modificações. Muito obrigado, colegas. Foi um prazer. Um abraço, gente. Tchau, Tudo de tchau, boa bom. tarde. Só mais um momentinho, eu tenho só que fazer uma ressalva aqui, que toda essa reunião aqui, ela foi gravada, com exceção da deliberação dos professores, e aí eu preciso dar ciência para vocês aqui formal, vocês já sabiam, mas eu preciso colocar isso aqui, e ela é disponibilizada depois, ela é editada e disponibilizada depois para o aluno e nos meios de publicação da Escola da AGU. Preciso saber se alguém tem alguma ressalva em relação a isso, a utilização de imagem, alguma coisa dessa. Não, né? Tudo bem. Muito obrigado. Tem mais alguma questão aqui por parte da gente? A gente já pode encerrar. Podemos encerrar. Agradeço muito aí o professor Leonardo Parentoni, a professora Andréa Vergara Leal e ao professor Marcelo Bock. Agradeço também a aluna Dulce e fico à disposição de vocês aí com qualquer questão. Tenha uma excelente tarde. Boa Até a tarde. próxima. Tchau, tchau. Tchau.